O OpenVSD é o sistema operacional mais seguro do mundo. E não é à toa que ele tem esse nome, né? Ele é pioneiro em muitas implementações de segurança e só ele tem muitas delas. Algumas delas foram para o Linux, mas outras só no mundo do OpenVSD que você encontra, né? E ele é um sistema operacional totalmente voltado para servidor. Apesar de ter como você instalar um sistema de janelas ali, né? Ele não é voltado para ter interface gráfica. Ele é totalmente voltado para você usar no servidor. Esse aqui é o site oficial, a gente pode vir aqui em downloads, ó, e você vai ver que aqui vai ter os CDs de instalação. Aqui no caso, olha o tanto de arquitetura que o OpenBSD ele dá suporte, né? Aqui no caso, vocês vão ver que tem um install, né? E tem o CD. O que é isso, né? O install, ele é para você fazer uma instalação offline, né? Então ele vai ter ali os arquivos de instalação daquela versão e você não precisa fazer nenhuma ligação via HTTP em algum mirror de instalação para baixar os sets dos arquivos para instalar o sistema. No caso aqui do CD, ele é menor, né? Cabe em dispositivos menores, só que ele não tem o set de instalação. E esses aqui são os sets de instalação, ó. Então é tudo isso aqui que você precisa para estar instalando o OpenBSD. Parece muita coisa, mas é bem pouco, tá? Praticamente é um sistema bem cru, tanto que você consegue instalar, né? Aqui eles dizem que você consegue instalar até mesmo uma máquina com 512 MB, tá? Isso aí eu não sei, mas o recomendado aqui é que você tenha pelo menos 8 GB para instalar o sistema operacional, tá? Então vamos aqui para a instalação. Ele não tem uma instalação muito complicada. Aqui eu já vou iniciar minha máquina virtual. Iniciar aqui o CD root, tá? Você espeta aí o pendrive na sua máquina, inicia aí. No caso aqui eu vou fazer uma instalação mínima. Agora, se você for fazer uma instalação voltada para um servidor mesmo, é uma instalação bem mais complicada, tá? Você vai ter que sair aqui da instalação padrão e fazer suas próprias alterações. Aqui no caso ele vai perguntar: você quer instalar, fazer upgrade e para instalação automática, auto install, né? Eu não testei esse auto install, não sei se funciona. Ou você quer ir para o shell. No caso aqui eu vou dar aí para instalar. Mas se você for porventura, né, quiser fazer algumas alterações e depois voltar para instalação, né? No caso você vem aqui da S, vai para o shell. Para você ir para instalação, é só você dar install, tá? Volta para instalação, que é um script de instalação como o Arch Linux Install, né? Que tem uma instalação guiada por meio da linha de comando. E aqui no caso ele pergunta a primeira coisa, qual que é o tipo de teclado, né? O layout do teclado. No caso aqui eu vou usar BR. O hostname eu vou colocar BSD, tanto faz, você escolhe. E aqui ele vai para configurar sua rede. Aqui no caso ele configura automaticamente. Eu acho que aqui ele vai configurar por DHCP, no caso. Mas se você tiver um IP fixo, você vai ter que ir pelo shell, se não me engano, tá? Eu acho que por aqui não dá para você configurar IP fixo. No caso aqui eu vou só dar enter e vou dar enter de novo para dar autoconf, para ele configurar automaticamente. Já configurou. Vou dar nada aqui, dar enter de novo. Aqui ele vai perguntar se eu tenho outra rede para configurar. Eu não tenho, eu só vou dar done. E ele já pegou ali o DNS domain, o name server. Então ele já configurou tudo certinho pra gente. Qual que é a senha de root? Eu vou colocar aqui a minha senha. Aqui ele vai perguntar: você quer iniciar o daemon do SSH por padrão? Sim. Você pretende ter uma interface gráfica, né? Um sistema de janelas X? Então aqui no caso eu vou dar sim, mas se você tiver no servidor não faz muito sentido você ter. Então você pode dar no, mas aqui eu vou dar yes. Aqui ele está perguntando: você quer iniciar a sua interface gráfica com o XenoDM? XenoDM é basicamente o Display Manager do OpenBSD, né? Então eu não gosto do XenoDM, eu não gostei do jeito que ele funciona. Então aqui eu vou dar no, mas se você quiser usar você pode dar yes. E aí como que eu faço para iniciar o servidor gráfico, né? Como que eu faço? Eu basicamente uso ou StartX, que também funciona, ou também eu baixo o GDM, o Display Manager do GNOME, que tem no OpenBSD. O LightDM, se não me engano, não tem, mas o GDM tem. Então vou dar no. Aqui ele quer saber se eu quero usar os
com 0 aqui como console, eu não sei como que ele é, então eu vou dar no. Aqui ele quer setar um usuário, eu vou colocar aqui meu nome, o nome completo para o meu usuário. Vou colocar só João Pedro, tanto faz. A senha para esse usuário. Aqui no caso ele vai estar avisando o seguinte agora. Cuidado, a conta de usuário root é alvo de password guessing attacks. O que é isso? É aquele ataque bruto, né, que a gente fala. Que o cara ele vai tentar hackear o seu servidor, ele vai tentar entrar via SSH se ele descobrir o seu IP. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar tentando várias senhas até descobrir qual que é a senha de root e entrar na sua máquina via SSH e ferrar com tudo. Então, o que a gente pode fazer? Aqui ele dá a opção de você colocar no, que aí você não vai permitir o acesso de root por SSH. No caso aqui eu vou dar yes, porque eu estou aqui na minha máquina local, não estou no servidor nada. E depois eu vou querer entrar por meio de SSH na minha máquina virtual. E aqui ele vai perguntar finalmente, né, qual que é o seu time zone. Aqui ele já achou a América São Paulo. Vou continuar. Aí ele vai procurar aqui o disco para instalar o sistema operacional. Ele já detectou aqui SD0, mas se você tiver outro, ele vai estar marcado aqui, é só você escrever. Aqui no caso ele vai estar mostrando os volumes que vai estar disponível nesse disco. No caso aqui o meu vai estar OpenBSD por causa que eu já fiz uma instalação anteriormente nessa máquina virtual. Então no caso aqui de vocês não vai estar escrito OpenBSD aqui, vai estar escrito outra coisa. Aqui ele pergunta se você quer usar MBR ou GPT. O GPT é para o FI, tá? Então, se você for fazer na sua máquina for o FI, é só vocês selecionarem aqui GPT e fazer o mesmo esquema de particionamento que eu vou fazer, tá? Não muda nada. Não é que nem no Linux que para o FI você tem que ter uma partição de /boot, né, com FAT32. Não, aqui o mesmo sistema de particionamento vai funcionar normalmente. Então, aqui eu vou clicar W para usar aqui MBR. E aqui ele vai me dar, com base no espaço que eu tenho no disco, um layout de particionamento, né? Esse layout aqui é voltado para servidor, por isso que ele tem tantas partições, por isso que ele tem tantas partições assim. Então, no nosso caso, a gente não vai precisar de tanta partição assim. Por que ele tem tanta partição assim? Porque geralmente o servidor ele vai ser o quê? Vai ser um sistema de RAID, né? Com várias HDs, pelo menos 2 HDs para cada partição, né? Eles vão colocar. Então o que acontece? Se deu pau em um HD, né? E esse HD só estava em /temp, o sistema inteiro vai continuar, só o /temp que vai ter menos capacidade. Então dá tempo ali de você fazer uma troca ali do HD e tudo continuar perfeitamente, né? O servidor continuar em pé. Mas no nosso caso a gente não precisa disso. Então aqui no caso a gente vai dar C. A gente pode dar se a gente quiser usar esse sistema de particionamento aqui que ele já deu, só editar algumas coisinhas, mas no caso aqui a gente vai dar C, tá? Aqui ele vai vir para o FDisk. Esse FDisk é um pouco diferente do FDisk que a gente tem lá no Linux, tá? Se você dá ponto de interrogação aqui para ver os comandos, você vai ver que é um pouco diferente. Aqui no caso a gente vai adicionar uma partição com A, mas antes eu vou dar Z para apagar todas as partições que tinha. E vou dar A. Aqui ele vai perguntar partição, vai ter a partição A, o início 64 e aqui o tamanho. Primeiramente a gente vai fazer a partição partição de root. Por que isso é importante? É muito importante essa parte, presta atenção. Quando o OpenBSD vai iniciar, ele vai procurar a primeira partição onde que está o kernel. Então, se na primeira partição não tiver o kernel, ele não vai iniciar o sistema operacional. Então, por isso que você não pode criar, por exemplo, a partição A, né, a primeira partição, como partição do swap. Você não pode. Você tem que criar a primeira partição sempre como /. Então, aqui a gente vai criar a partição de root primeiramente. E qual que vai ser o tamanho dela? Aqui ele está dando tamanho em blocos, tá? A gente vai tirar desse tamanho o espaço que a gente quer que sobre para swap. E depois a gente cria a partição do swap com o espaço restante. Então vamos fazer o seguinte. Tem um site aqui,
Só um minuto aqui, ó. Blocks to megabytes. Ele vai fazer uma conversão pra gente de quantos blocos, né, tem tantos megabytes. Então, aqui no caso, eu vou fazer o quê? Eu quero um espaço no swap de 4 GB, tá? 4 GB em swap vai dar mais ou menos isso daqui em blocos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conta aqui, a gente vai pegar o espaço que a gente tem total em blocos e subtrair essa quantidade aqui. Então, deixa eu fazer aqui a conta, que é 8.388.608 blocos, né? Que vai me dar 54 milhões, deixa eu colocar aqui, 54.521.868 blocos, tá? O tipo da partição vai ser o sistema de arquivos, né? Aqui vai ser o BSD mesmo. E o ponto de montagem vai ser o barra, tá? Partição barra, raiz. Agora eu vou adicionar a última partição. Você vai ver que vai dar mais ou menos ali a quantidade que a gente calculou ali. Vai estar um pouco diferente, tá? Vai dar bem diferente, porque é aquela coisa, né? Não vai ser certinho. E aqui, tipo de arquivo swap. Eu vou dar W para gravar no disco e eu vou dar Q para sair. E pronto. Agora ele vai procurar os sets dos arquivos, né, de instalação para já instalar lá no nosso HD que a gente já particionou. Aqui no caso ele vai estar perguntando se você quer procurar no CD0, ou seja, no CD de instalação, no disco ou por HTTP. Por HTTP, no caso, ele vai te dar uma lista lá de servidores, de mirrors, né? E aí é só você selecionar o servidor que você quer. E aí ele vai procurar lá naquele servidor os sets de instalação e vai instalar na sua máquina normal. Se tiver por disco, ele vai te dar a lista de discos que você tem no sistema operacional. E você vai selecionar lá o disco que você quer procurar os sets de instalação. E ele vai fazer a procura lá do set de instalação, se tiver instalado. No caso aqui a gente vai dar CD0. Ele vai falar qual que é a pasta onde que tá no 7.0 AMD64, exatamente. E aqui ele tá perguntando qual dos testes de instalação a gente vai querer instalar. No caso ele já marcou todos, mas vamos supor que eu não queira instalar games, ou que eu não queira instalar o Xbase, né, que seria para interface gráfica, né? O que a gente pode fazer? A gente pode dar menos, por exemplo, eu quero tirar os games. Vou dar menos game, só menos game e asterisco é para colocar tudo, né? É para tirar o jogo, mas para colocar o resto. Então aí tá tudo certo, ele desmarcou os jogos e eu vou dar done. Aqui ele falou que não achou no nosso diretório as chaves de verificação do CS de arquivo. Quer continuar sem verificação? Aqui ele tá não, eu vou dar yes, que eu sou teimoso. E aqui ele vai começar a instalar o OpenBSD na nossa máquina. Pronto, aqui ele já terminou a instalação. Já posso dar done. Aqui ele já terminou toda a instalação. Você viu que ele criou um link único para o nosso kernel. E isso é uma das funcionalidades de segurança do OpenBSD que eu vou estar comentando em outro vídeo. Mas aqui ele já terminou. Ele pergunta se eu quero ir para o shell, se eu quero desligar ou rebotar a máquina, tá? No caso aqui eu vou dar halt, vou desligar a máquina e eu vou desligar aqui na força bruta mesmo. Vou mudar aqui para o nosso disco ser prioridade de iniciar. Pronto. Vou iniciar a máquina. Ele já vai iniciar pelo nosso disco, não vai iniciar mais pelo CD. E aqui a primeira vez que ele for iniciar ele vai demorar um pouquinho, tá? Não se assusta porque ele vai fazer algumas outras coisinhas antes de iniciar, tá? Pronto, ele já iniciou aqui, ele vai perguntar o meu login, eu vou logar com o meu usuário. E pronto, o nosso OpenBSD já está instalado corretamente. O que a gente pode fazer aqui? Uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, aqui, por exemplo, se eu quiser instalar qualquer coisa, eu tenho que entrar no usuário root. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de usar o sudo, né? Sou usuário Linux. O que eu vou fazer? Eu vou dar su, entrar aqui como root, e eu vou dar pkg add sudo. Claro que no servidor você não vai fazer isso, né? Mas aqui no caso a gente vai fazer.
Pronto, já instalei o sudo, vou dar vsudo e vou descer lá embaixo. Aqui. Pronto. E pronto. Eu já posso sair. Se eu der um sudo su, eu já consigo tá entrando como root aí pelo meu usuário, sem precisar ficar entrando no usuário root. No caso aqui eu vou dar um sudo. Pkg add vim. Tá, aqui eu vou instalar o vim, que eu não gosto de ficar usando o vi, aqui só tem o vi. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando algumas dessas funcionalidades do OpenBSD e como que você pode estar implementando aí no seu projeto real, tá bom? Então é isso aí, valeu, falou, até a próxima.